todos, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos explorar alguns casos misteriosos e obscuros que aconteceram aqui mesmo no nosso país. Recentemente eu fiz alguns vídeos nesse formato e vocês gostaram bastante. Inclusive, algumas pessoas pediram para eu fazer mais vídeos de mistérios de outros países, então eu decidi fazer esse aqui sobre mistérios brasileiros. Então é isso, espero que gostem e aproveitem o vídeo. A cidade de São José, no estado de Santa Catarina, durante muito tempo foi apenas uma cidade pequena próxima a Florianópolis, que servia como uma espécie de cidade dormitório para as pessoas que trabalhavam na capital catarinense. Só que com o passar dos anos, São José foi crescendo, a ponto de se tornar a cidade com o quinto maior PIB de Santa Catarina e uma das cidades que mais geraram empregos no Brasil, tornando-se um município com uma qualidade de vida elevada para os padrões brasileiros. Porém, nesse contexto de prosperidade e desenvolvimento, uma situação trágica ocorreu na cidade de São José no ano de 2016. Na manhã do dia 17 de novembro daquele ano, um homem estava caminhando por uma praia na cidade quando se deparou com um corpo amarrado em uma árvore. Aparentemente, o corpo era de uma mulher jovem e ele estava em um estado bem deplorável, como se a mulher tivesse sido bastante maltratada. O homem então chamou a polícia, que chegou até o local após alguns minutos. Os policiais então passaram a situação para a Polícia Civil, só que a Polícia Civil demorou cerca de 1 hora para chegar até a cena do crime. E nessa 1 hora que a Polícia Civil demorou para chegar, a notícia já tinha se espalhado. A cidade de São José amanheceu com o corpo de uma jovem, aparentemente com seus 20 e poucos anos, amarrado em uma árvore na praia. E não só a notícia havia se espalhado, como as pessoas que moravam na região também foram até a cena do crime onde o corpo estava. Inclusive, 2 mulheres que foram até a cena do crime afirmaram que a garota encontrada morta era Maiara Felisbino dos Anjos. Porém, naquele momento ainda não era possível afirmar com certeza a identidade da mulher, já que, embora as mulheres tivessem a reconhecido, nenhum teste de DNA ou algo do tipo foi feito, então a identidade da pessoa que foi encontrada morta ainda era um mistério naquele momento. Pouco tempo depois, um policial afirmou que, na verdade, o corpo era de uma mulher chamada Maiara Kamer. Nesse momento, diversos amigos e familiares dessa Maiara Kamer começaram a postar mensagens de luto e solidariedade pela morte da garota. Só que a garota encontrada na praia não era Maiara Kamer. Algum tempo depois, a própria Maiara Kamer fez uma publicação na internet dizendo que o corpo encontrado na praia não era ela, e que na verdade ela estava viva e bem, mas que muitas pessoas estavam achando que ela tinha morrido justamente por conta do policial ter afirmado que o corpo na praia era ela. A polícia foi questionada sobre esse terrível erro que eles cometeram e eles afirmaram que, por conta dessa confusão, eles haviam passado muitas horas investigando a morte de uma garota que na verdade estava viva, e que agora eles teriam que voltar à estaca zero e praticamente recomeçar toda a investigação. E lembra que eu falei que 2 mulheres reconheceram o corpo na cena do crime antes mesmo da polícia chegar? Então, elas estavam certas esse tempo todo, e o corpo era de fato de Maiara Felisbino dos Anjos, uma jovem de 22 anos que morava na região e era natural da cidade de Gaspar, também no estado de Santa Catarina. A partir desse ponto, a polícia teve que basicamente recomeçar a investigação, já que até então eles estavam investigando a morte de Maiara Kamer, só que na verdade quem tinha morrido era Maiara Felisbino dos Anjos. Apesar de existir uma certa semelhança entre as garotas, muitas pessoas criticaram duramente esse erro cometido pelos policiais. Agora que eles já tinham a identidade correta da vítima, as investigações finalmente começaram. Uma das primeiras coisas que foram feitas foi verificar as imagens de câmeras de segurança da região da praia onde Maiara foi encontrada. Uma das câmeras havia filmado a jovem caminhando na praia na noite anterior sozinha e aparentemente um tanto agitada. Nesse momento também foram realizadas algumas análises médicas no corpo de Maiara que indicavam que a jovem não teria feito algo contra si mesma. Só que, curiosamente, apesar dos médicos terem afirmado que Maiara não teria encerrado a sua própria vida, alguns policiais afirmaram que não era possível descartar essa hipótese, já que, ao vasculhar o apartamento de Maiara, eles encontraram uma carta de despedida que foi escrita pela jovem. Porém, de acordo com uma prima que era muito próxima de Maiara, a jovem já havia escrito outras cartas como aquela anteriormente, e também alguns poemas e frases bastante melancólicas. Logo, de acordo com essa prima, a existência daquela carta não indicava que Maiara havia decidido partir, ainda mais considerando as análises médicas que indicavam que isso era bastante improvável.
Também foi descoberto que Maiara tinha o costume de usar substâncias ilícitas e que ela utilizava essas substâncias desde a sua adolescência, ou seja, ela já vinha lidando com esse vício há algum tempo. Além disso, algumas pessoas próximas à jovem foram interrogadas e algumas delas afirmaram que Maiara era mentalmente instável, que ela tinha passado por momentos de tristeza e melancolia no passado e também algumas situações onde ela teria agido de forma agressiva, proferindo xingamentos em público e quebrando objetos, por exemplo. E quanto ao apartamento de Maiara, ele foi vasculhado pela polícia, como eu mencionei, e nele foi encontrado um tecido próximo a uma tesoura, e esse tecido tinha a mesma cor do tecido que foi usado para amarrar o corpo de Maiara na árvore na praia. Ou seja, caso a jovem tenha sido atacada, o agressor provavelmente estava na casa dela ou tinha acesso ao apartamento. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores nesse momento é que Maiara havia se envolvido com um rapaz nos últimos meses. Inclusive, a mãe e o padrasto dela haviam conhecido esse rapaz. Obviamente, por se tratar da última pessoa que teve um relacionamento amoroso com Maiara, esse rapaz acabou se tornando um suspeito pela polícia. Maiara e esse rapaz teriam começado a se relacionar por volta de março de 2016, mas o homem frequentemente rejeitava Maiara, pois ele já era comprometido com outra mulher. Também foi descoberto que esse homem teve um contato com Maiara horas antes da morte da jovem, mas ele tinha um álibi que o posicionava longe da cena do crime no momento em que Maiara faleceu. 5 meses se passaram e as investigações não avançaram muito. O corpo de Maiara passou por uma análise mais aprofundada, onde foi constatado que não havia sinal de álcool no corpo da jovem, mas haviam indícios de outras drogas e também de que ela havia tido relações pouco tempo antes da sua morte, provavelmente com aquele rapaz que eu mencionei anteriormente. E ainda de acordo com essas análises, essas relações teriam sido consensuais. Também foi descoberto que as cordas usadas para amarrar o corpo de Maiara pertenciam a um homem que usava as cordas para prender um barco em uma região próxima à praia. O homem relatou que as cordas haviam sido roubadas e ele não chegou a ser procurado pela polícia. Até aquele momento não era claro o que tinha de fato acontecido com Maiara. A teoria mais aceita era a de que a jovem tinha sido atacada e, considerando que não haviam indícios de que ela teria lutado antes da sua morte, ela provavelmente conhecia o seu agressor e talvez estivesse até mesmo caminhando na praia com ele. Mas, de novo, isso era apenas uma teoria e o que de fato aconteceu ainda era desconhecido. Além disso, o agressor provavelmente também conhecia bem a região, a ponto de conseguir cometer o crime e sair do local sem deixar nenhum rastro. No entanto, a polícia também não descartou totalmente a possibilidade de que Maiara tivesse feito algo contra si mesma, apesar das análises médicas e do estado em que o corpo foi encontrado sugerirem que isso era bastante improvável. Sendo assim, o que realmente aconteceu com Maiara Felisbino dos Anjos ainda permanece um mistério. E caso ela realmente tenha sido atacada, como a maioria das pessoas acredita, a identidade do seu agressor jamais foi revelada. A cidade de Carapicuíba, situada no interior paulista, é considerada uma das mais violentas de São Paulo, apresentando dados de violência que a posicionam como uma das regiões mais perigosas do estado. Nesse contexto, um homem de 32 anos foi encontrado sem vida em um parque na cidade de Carapicuíba, o Parque Paturis, no dia 7 de julho de 2007. Uma das primeiras coisas que chamaram a atenção foi que o corpo desse homem havia sido bastante maltratado, ou seja, a pessoa responsável por aquele crime era bem violenta. E outra coisa que chamou a atenção é que o Parque Paturis, onde o corpo foi encontrado, era conhecido na época por ser uma espécie de ponto de encontro para membros da comunidade LGBT, principalmente homens gays. Tá, mas o que isso tem a ver com o corpo que foi encontrado no parque? Acontece que aquele infelizmente não foi o único corpo encontrado no Parque Paturis. Nos meses subsequentes, mais especificamente entre julho de 2007 e agosto de 2008, 13 pessoas perderam suas vidas após serem brutalmente atacadas naquele parque. E todas as vítimas eram do sexo masculino e, embora existam controvérsias sobre isso, acredita-se que todos eram homossexuais. Ou seja, 13 homens gays foram encontrados sem vida no Parque Paturis, conhecido por ser um ponto de encontro entre homens homossexuais. Logo começaram a surgir as teorias de que havia um assassino à solta e que esse assassino tinha como alvo homens gays. E também foi nesse momento que alguns veículos de mídia começaram a se referir ao assassino como o maníaco do arco-íris, fazendo uma alusão à bandeira LGBT.
A maioria das vítimas possuía ferimentos semelhantes e foram encontradas em posições parecidas, sugerindo que provavelmente elas foram mortas pela mesma pessoa utilizando o mesmo método. A notícia dos assassinatos começou a se espalhar por toda a cidade, mas as pistas ainda eram bastante escassas e não era possível saber quem estava por trás dessa brutalidade. Algum tempo depois começaram a surgir os principais suspeitos de serem o maníaco do arco-íris. Foi descoberto que um comerciante da região foi responsável por encontrar os corpos de 3 vítimas enquanto caminhava no parque. Esse homem foi considerado inicialmente um suspeito, mas não havia nada que ligasse ele ao crime. Além disso, a arma usada nos crimes foi uma arma de fogo, e esse comerciante chegou a fazer um teste para identificar resíduos de pólvora em sua mão alguns instantes após o último corpo ser encontrado. E o teste deu negativo, então o homem foi liberado. Posteriormente, outro suspeito foi identificado. Dessa vez, o suspeito era um policial militar que havia se hospedado em um hotel junto com uma travesti, na região de Osasco, que é uma cidade que fica próxima a Carapicuíba. A polícia tenta provar que um sargento aposentado é o assassino de 13 homossexuais em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Jairo é suspeito de ser o assassino de 13 homossexuais neste parque em Carapicuíba. E posteriormente, essa travesti foi encontrada morta, provavelmente sendo uma das vítimas do maníaco do arco-íris. Além disso, algumas testemunhas também afirmaram terem avistado esse policial vagando pela região do Parque Paturis anteriormente. Logo, esse policial passou a ser investigado pela morte da travesti e começaram a surgir teorias de que ele talvez também fosse o responsável pelos outros assassinatos, embora aparentemente não existam provas disso e ele não chegou a ser investigado pelos outros assassinatos, apenas pelo assassinato da travesti. Porém, no ano de 2011, já 3 anos após os crimes, o policial foi inocentado e não existem muitas informações, eu pelo menos não encontrei disponível na internet, sobre o que levou ele a ser inocentado. Algumas matérias sobre esse caso também apontam outro suspeito, que coincidentemente também era um policial militar, mas não existem muitas informações sobre esse suspeito, nem mesmo se ele chegou a ser investigado ou algo do tipo. Esse caso como um todo é bastante obscuro e as informações sobre ele são bastante escassas, mas o fato é que não se sabe ao certo se os 13 homens encontrados mortos na cidade de Carapicuíba realmente foram vítimas de um crime de ódio causado por um único indivíduo. Embora essa seja a teoria mais aceita e existam indícios de que isso realmente aconteceu. E caso essas mortes realmente tenham sido causadas por um assassino em série, esse indivíduo jamais foi identificado. Tudo começou há muitos anos atrás, no dia 19 de setembro de 1949. Naquele dia, 5 amigos alpinistas se encontraram na Praça General Tibúrcio, no Rio de Janeiro, com um objetivo em mente: escalar o Pão de Açúcar. Com cerca de 396 metros de altura, o Pão de Açúcar já havia sido escalado várias vezes anteriormente, mas é claro que isso não significava que a jornada seria fácil. Até porque os 5 amigos não só queriam escalar a estrutura, mas eles também queriam realizar a escalada por uma nova rota, e não por uma das rotas que já haviam sido mapeadas anteriormente. Essa rota que eles tomaram recebeu o nome de Galote. Mas os homens não chegaram a concluir a escalada naquele dia, porque no meio do caminho eles tiveram uma surpresa bastante desagradável. O primeiro sinal de que havia alguma coisa errada ali ocorreu logo no começo da escalada, quando um dos alpinistas encontrou um sapato feminino jogado no meio da mata que cerca o Pão de Açúcar. Eles acharam estranho a presença daquele sapato ali, mas continuaram a caminhada mesmo assim. Até que alguns instantes depois, outro alpinista, dessa vez já subindo o paredão, se deparou com um corpo. O corpo estava preso em uma fenda estreita que havia na estrutura, mas o que mais chamou a atenção é que o corpo não parecia estar em decomposição, mas sim mumificado. Nesse momento, os alpinistas passaram a se referir ao corpo como a múmia da Galote. Por conta da descoberta sombria, os rapazes decidiram não continuar a escalada naquele dia. Então eles desceram e chamaram as autoridades para alertar que havia um corpo no Pão de Açúcar. Vários policiais, legistas e repórteres foram até o local para encontrar respostas de quem era o corpo e como ele foi parar ali. Até aquele momento, todos achavam que o corpo pertencia a uma mulher, por conta das vestimentas e dos longos cabelos, e também por causa do sapato feminino que foi encontrado na mata anteriormente.
Só que um dos legistas afirmou que o corpo era na verdade de um indivíduo do sexo masculino, e nesse momento começaram a surgir as teorias de que o corpo era de uma mulher trans. Além disso, também foi possível afirmar que a vítima tinha cerca de 35 anos e 1,60 m de altura, e que ele estava preso no Pão de Açúcar há cerca de 6 meses no mínimo. Por fim, foi divulgado que o corpo não possuía nenhum sinal de que ele havia sido agredido. E lembra que eu falei que o corpo não estava em estado de decomposição, mas sim mumificado? Alguns legistas apontaram que essa mumificação foi causada pela maresia, já que o sal presente na maresia pode absorver a água do corpo, retardando significativamente o processo de degradação. A múmia da Galote, como ficou conhecido o corpo encontrado no Pão de Açúcar, não possuía nenhum documento e ninguém nunca apareceu para reconhecer o corpo, fazendo com que a real identidade daquela pessoa, assim como o porquê ela foi parar lá no Pão de Açúcar, se tornasse um grande e obscuro mistério. E como é comum nesses casos de mistérios, diversas teorias foram criadas, como a de que o corpo pertencia a um mendigo que se jogou morro abaixo, ou a de que o corpo seria de uma travesti que estava tentando se esconder na mata, mas isso são apenas teorias. E quanto aos alpinistas responsáveis por encontrar o corpo, infelizmente todos já faleceram, sendo que o último morreu em 2018 aos 88 anos de idade. No final do ano de 2016, um homem desconhecido foi encontrado pela polícia rodoviária vagando pela BR-364, próximo à cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. O homem caminhava pela estrada aparentemente em um estado de confusão mental, então os policiais decidiram parar o homem para fazer algumas perguntas. Só que o homem não falava português, e por conta do fato de ele aparentar ser mentalmente instável, os policiais o levaram até um hospital na capital rondoniense. Lá no hospital, em Porto Velho, algumas fotos do homem foram registradas. Era um indivíduo branco com longos cabelos e barbas loiros. O homem não possuía nenhum documento consigo e, como eu mencionei, ele não falava português, então nem os policiais nem os funcionários do hospital conseguiram se comunicar com ele, e até aquele momento ninguém sabia quem era esse homem misterioso encontrado vagando pelas estradas do norte do Brasil e nem como ele havia chegado até ali. Nesse momento, as imagens do homem começaram a circular pela internet, onde alguns indivíduos começaram a tentar identificá-lo. Então começaram a surgir as principais teorias que tentavam explicar quem era aquele homem, sendo que a teoria mais levantada foi a de que o homem era Lars Mittank. Lars Mittank foi um homem alemão que desapareceu sob circunstâncias misteriosas lá na Bulgária, em julho de 2014, aos 28 anos de idade. O caso de Lars é extremamente intrigante, porque alguns dias antes dele desaparecer, Lars estava agindo de forma estranha, e a última vez que ele foi visto foi no aeroporto na Bulgária, onde ele foi filmado por uma câmera de segurança, correndo desesperadamente para fora do aeroporto como se estivesse fugindo de alguém. E depois de ser filmado correndo para fora do aeroporto, Lars desapareceu e nunca mais foi encontrado. O desaparecimento de Lars Mittank é até hoje um dos casos de desaparecimento mais misteriosos e certamente um dos mais comentados na internet. Se compararmos as imagens de Lars com a imagem do homem desconhecido encontrado no hospital em Porto Velho, é possível notar que os homens não são idênticos, mas também é inegável que existe uma ligeira semelhança. Será que o homem misterioso encontrado no hospital em Rondônia seria realmente Lars Mittank? Até aquele momento era difícil afirmar qualquer coisa, já que, além de uma pequena semelhança, não havia mais nada que comprovasse que o homem do hospital pudesse ser Lars. Alguns meses se passaram enquanto a identidade do homem ainda permanecia um grande mistério. Até que no começo do ano seguinte, em fevereiro de 2017, alguns policiais, após pesquisarem em bases de dados de pessoas desaparecidas internacionalmente, descobriram um caso de desaparecimento que ocorreu em 2012 e que tinha grandes chances de a vítima desse desaparecimento ser o homem misterioso encontrado na estrada em Rondônia. Em março de 2012, um canadense de 32 anos chamado Anton Pilipa, que sofria de esquizofrenia, desapareceu na cidade de Vancouver, lá no Canadá. A família do homem começou a procurar por ele por toda a cidade, mas não havia nenhum rastro dele. Anton havia desaparecido, deixando para trás todos os seus documentos, roupas e objetos de valor.
O tempo foi passando e a esperança de encontrar Anton com vida diminuía a cada dia. A polícia conseguiu entrar em contato com a família de Anton lá no Canadá e foi constatado que, de fato, o andarilho misterioso encontrado vagando pelas estradas de Rondônia era realmente Anton Pilipa. Após a identificação do homem, as autoridades deram início ao processo para enviar Anton de volta para sua família lá no Canadá, que estava bastante emocionada e feliz em saber que o homem ainda estava vivo após todos aqueles anos. Anton Pilipa desapareceu na cidade de Vancouver, no Canadá, no ano de 2012 e foi encontrado 7 anos depois em uma estrada na cidade de Porto Velho, Rondônia, após ter percorrido grande parte do continente americano. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Todos os casos que eu abordei nesse vídeo são bastante obscuros e é muito difícil encontrar informações sobre eles. Eu fiz o meu melhor para coletar as informações mais relevantes sobre cada caso. Obviamente não tem como falar de todos os aspectos de cada caso, mas eu me esforcei para apresentar a história da forma mais completa possível com as informações que eu consegui encontrar. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia algum dos casos que eu abordei aqui, ou se você acha que faltou mencionar alguma coisa sobre algum caso. E se você tiver sugestões para vídeos futuros, eu ficaria muito feliz em ouvi-las. Deixa aqui nos comentários. E como sempre, não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado do vídeo e se inscrever aqui para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.